Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos resolver alguns problemas de contagem diferenciando aqueles em que a ordem é importante daqueles em que a ordem não é importante. Então, no primeiro problema temos: quantos números de 3 dígitos distintos podemos formar com o conjunto A? De 1 até 7. Então, observe aqui que a ordem é importante, porque dependendo da ordem dos dígitos, nós formaríamos números distintos. Então, usando o princípio multiplicativo, nós temos 7 possibilidades para a unidade, 6 possibilidades para a dezena e 5 possibilidades para a centena. No total, 7 vezes 6 vezes 5, 210 números. Então, vamos formalizar esse processo. Então, a gente fez um agrupamento no qual a ordem é importante, de 3 elementos retirados de um conjunto de 7 elementos. Então, esse agrupamento recebe o nome de arranjo. Então, eu tenho um arranjo de 7 elementos agrupados em grupos de 3. Então, eu tenho 7 vezes 6 vezes 5, que é igual a 210. Eu posso escrever esse arranjo como 7 vezes 6, eu vou escrever como 7 menos 1. E 5 eu vou escrever como 7 menos 2. Ainda podemos escrever esse arranjo de 7, 3 a 3 como 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu tenho, então, 7 fatorial no numerador e 7 menos 3 fatorial no denominador. Fizemos isso para que pudéssemos chegar à generalização. Então, generalizando, nós temos um arranjo de n, p a p, igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. N maior ou igual a p, n pertence aos naturais e p pertence aos inteiros. Então, no exercício 2 temos: quantos números de 3 algarismos podem ser escritos usando os algarismos 1, 2 e 3 sem repetição em alguma ordem? Então, nós podemos usar o princípio multiplicativo, né? Então, para a unidade nós temos 3 possibilidades, para a dezena 2 possibilidades e para a centena 1 possibilidade. Então, 3 vezes 2 vezes 1, 6 números. Mas podemos usar o arranjo. Então, nós temos um arranjo de 3 a 3. Então, 3 fatorial, 3 menos 3 fatorial, que é igual a 3 vezes 2 vezes 1 e 0 fatorial, por definição, igual a 1. Então, temos 6 possibilidades. Observe que nesse caso, no arranjo, n igual a p. Esse tipo de arranjo nós chamamos de permutação. Então, nós escrevemos uma permutação de 3, que é igual a 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Então, generalizando, um arranjo de n a n é igual a uma permutação de n, que é igual a n fatorial. No terceiro exercício temos: de quantas maneiras Daniele, Ivo e Camila podem formar uma fila? Observe aqui que a ordem é importante. Então, eu posso resolver esse exercício listando as possibilidades, né? Então, onde D é Daniele, I é Ivo e C é Camila. Observe que eu tenho nesse conjunto 6 possibilidades. Ou eu posso resolver usando a permutação de 3, que é igual a 3 fatorial. Se nós incluíssemos uma pessoa, teríamos a permutação de 4. E se incluíssemos 2 pessoas, teríamos a permutação de 5. O quarto exercício: quantos anagramas podemos formar com a palavra amor? Observe que, ao formar anagramas, a palavra não precisa ter sentido, né? Então, eu tenho 4 letras
que eu quero formar conjuntos de 4. Então, eu tenho uma permutação de 4, que é igual a 4 fatorial, que é igual a 24. Então, o quinto exercício é: dentro de um grupo de 7 pessoas, de quantas formas podemos montar uma equipe de 3 pessoas para realizar uma tarefa? Observe aqui que a ordem não é importante. Nós queremos apenas saber quem são os membros da equipe. Então, os conjuntos Maria, João, José, Maria, José, João e assim por diante são idênticos. Então, o total de casos é 7 vezes 6 vezes 5, usando o princípio multiplicativo, que eu posso representar como 7 fatorial dividido por 4 fatorial, como nós fizemos lá no arranjo. Mas nós acabamos de ver que há conjuntos que são idênticos. Então, a gente precisa retirar os casos repetidos. Como as equipes são formadas de 3 pessoas, nós dividimos por 3 fatorial. Então, nós temos 7 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 4 fatorial. Um agrupamento desse tipo é chamado combinação. Então, a combinação de 7, 3 é 3, é 7 fatorial, 3 fatorial, 7 menos 3 fatorial, que é igual a 35. Generalizando, uma combinação de n, p a p é igual a n fatorial, dividido por p fatorial, vezes n menos p fatorial, e p entre 0 e n. Então, no livro virtual, vocês verão a relação entre o sistema Braille e binário com a combinatória. Estou à disposição de vocês, bons estudos!